Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado 964450532. Vamos entender agora as diferenças Diet, Light. Cíntia Taglieri, nutricionista, formada há 20 anos em nutrição, atuando há 18 anos com obesidade, cuidando de pacientes, sempre pós-cirurgia também, viu, gente? Pré e pós-cirurgia, né? Bariátrica, com formação diretamente ligada à saúde e qualidade de vida das pessoas. Porque a missão dela, para ela, é fazer com que as pessoas comam bem, sem esse terrorismo emocional, sem esse peso na consciência, né? Isso vai complicando a vida de todo mundo. E ela trouxe aqui alimentos pra gente que sempre há dúvida, o que vale a pena? Diet, Light, não é isso, maravilhosa? Isso aí. Bem-vinda. Boa tarde. Tudo bom, querida? Obrigada pelo convite. Bom, esse espaço é seu, tô aqui para aprender. Então, vamos lá. É interessante a gente desmistificar todos esses alimentos, primeiro, pelo custo. Muitas vezes a gente tem um alimento que não tem tanta diferença calórica, nem tanto benefício, que custa o dobro. Né? Então é legal a gente trazer essa pauta. As pessoas acham que porque é light pode tudo, ou porque é diet não engorda, e não é bem assim que as coisas funcionam. Então a gente vai deixar aqui e esclarecer tudo para vocês. Tá? Um minutinho que eu vou pegar o microfone, porque deu um probleminha no seu mic. Mas aí a gente vai mostrando aqui para vocês. Nós vamos fazer agora... tirar as dúvidas, viu, gente? Do Diet, do Light. Eu falando pra vocês só porque eu tenho um probleminha aqui no mic dela. Presta aqui. Obrigada, Santos. Pronto, vamos falando. Tá funcionando agora, gente? Agora tá funcionando, então, vamos não podemos perder. Então vamos lá, a gente vai desmistificar pra vocês o que realmente vale a pena consumir e pagar um pouquinho mais caro quando é o Light ou o Diet, né? Ou se vale a pena manter o normal mesmo. O quando, né? O quando, exatamente. Qual a diferença do Light pro Diet? A gente tem a classificação, que é um produto que ele é light, ele tem pelo menos 25% menos de algum nutriente. Quando ele é diet ou zero, ele é zero de algum nutriente. E aí começa aquela confusão. Todo mundo acha que quando é light, quando é diet, são só as coisas doces. Por isso que eu até trouxe alguns exemplos aqui de coisas salgadas também pra gente avaliar o que vale a pena ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um chocolate normal, eu tenho um chocolate light, ele tem 25% menos ou de açúcar ou de gordura. E o chocolate zero, ele vai ser zero açúcar. Seria essa comparação que a gente faria em diferenciação entre um e outro. A pessoa que tem o diabetes, ele pode comer qual? Tem dúvida também, se é light ou se é diet. Hoje a gente tem assim, se é um paciente que ele é um diabético bem controlado, ele pode até consumir com açúcar normal. Né? Então, se ele sabe dosar, se é um paciente que usa uma insulina, ele sabe dosar essa insulina, ele consegue comer um pedaço de bolo normal e regular isso. De modo ele não geral, consegue controlar? De modo geral, o que a gente fala? Um paciente que tem diabetes, e para isso que esses produtos foram feitos. Então, o produto zero açúcar é o indicado para o paciente que tem um diabetes. Certo. Só que aí ele caiu naquela coisa da dieta também, né? Então, aí acabou tendo uma gama muito grande de produtos em relação a isso. Vai explicar pra gente, por favor. Vamos lá, então. As diferenças. A gente tem uma diferença aqui, aproveitando que a gente está no mês de festa junina, a paçoca, que todo mundo acha, né? E hoje todo mundo adora, ainda mais nessa época do ano. E a gente tem a versão dela zero. Só que se eu pegar uma paçoca normal e a zero, eu tenho só 10 calorias de diferença. Só 10 calorias? Só 10. E ela custa, às vezes, o dobro do preço. Né? E o paciente, é zero, eu posso comer 2, 3. Vontade, não pode. Por quê? Tem mais gordura para dar sabor, para dar cremosidade, só não tem o açúcar. Então entra na linha diet, né? No zero, né? Entra na linha zero. Fala diet, né? Exatamente. Alguns conhecem como diet. Exato. Então tira o açúcar, mas compensa no gordura, né? Então, compensa na gordura. E eles isso, são os chocolates, aqui né? são os chocolates. Isso E vai aí? valer para a maioria dos doces, né? A maioria deles acaba tirando o açúcar e colocando o quê? Mais gordura para dar sabor e a cremosidade do normal. Os chocolates, Os chocolates, o que a gente tem que pensar? Um zero açúcar seria interessante para um paciente diabético, mas para um paciente de dieta de emagrecimento, seria muito mais interessante ele sair da linha do amargo ou do branco e passar para a linha dos mais amargos. Então, ele sai do normal e vai puxando isso. Todo mundo tá querendo doce, né? Exatamente. Os 70%, né? 70%. Então, o que eu acho que é importante a gente começar a fazer é treinar o nosso paladar para o sabor que o alimento tem. Porque hoje a gente usa as coisas com muito açúcar ou com muito adoçante. Então, se a gente já está acostumado com chocolate amargo, vai ser muito melhor, porque... Bom, voltou a funcionar seu bico, pode falar agora só tá na beleza tá agora. bom. Então, se a gente já acostuma com chocolate mais amargo, quais são os benefícios dele? Não é que ele tem menos caloria que os outros,
mas ele tem muito mais antioxidantes. Tem muito mais cacau do que açúcar e gordura. Então, se a gente for escolher chocolate, se você não tiver problema com açúcar, dos 40, 50 para cima, sempre é o mais interessante. E quanto mais puder evitar o branco pela gordura, melhor. O branco é o mais gorduroso, né? É o mais gorduroso. E nos pães? Aqui? Nos pães também, a gente tem uma grande variedade hoje de pães, as pessoas vão no mercado e elas ficam perdidas. E a diferença de preço entre um e outro também é muito grande. Exato. Sim. Então a gente tem o pão branco, o pão light, que é branco também, e a linha dos integrais. O que vai valer a pena? Um pão light, ele vai ter uma redução muito pequena na quantidade de carboidratos dele. Só que um custo muito mais alto. Então, se a gente for escolher os pães, o que a gente vai pensar? Quanto mais integral, melhor. Quanto mais fibra ele tiver na composição, isso é mais interessante para o nosso corpo do que a caloria em si. Por quê? Quanto mais fibra, a absorção é mais lenta, então a glicemia se mantém melhor, maior saciedade. E isso para o emagrecimento é muito melhor do que ser um pão light com redução de 10 calorias por fatia. Qual o segredo? Tem esses com sementes, com sementes, com aqueles que vem escrito 100% integral. Fermentação natural, hoje a gente tem muitas opções de padarias que tem isso. Quando a gente tem a fermentação natural, a gente tem menos aditivos, o que é super interessante. E muitas dessas padarias já conseguem fazer com a farinha 100% integral. Né? Já é um avanço. Já é um avanço. E se a gente pensar, um pão francês, que é o vilão das dietas, ele vai ter mais ou menos 120 calorias. 120? 120. Que vai equivaler a 2 fatias de pão, seja do integral ou do branco. 2 fatias. Nossa. Com cuidado, a gente vê que muito paciente gosta desse aqui, esse que faz enroladinho, sabe? Ele é fininho, só que ele engana bastante na caloria. Porque desse tem mais caloria do que um pão francês. Ele tem mais caloria que o pão francês? Outra, sabe aquela bolachinha que vem no saquinho bem pequenininho que a gente leva na bolsa? Eu não tenho esse costume, mas eu sei qual. Sabe qual que é mais salgadinha? Essas Oreo, sei lá, essas pequenininhas? Não, salgadinhas mesmo, tá tipo, que leva de lanchinho, que a gente pode falar a marca aqui. Pode falar tudo. Pode, não. tipo Clube Social. Tá, entendi. A gente acha que ela é Clube Social, ela é vinha. Ela é tranquilinha de comer. Ela tem a caloria igual ao do pão francês. Então, às vezes a gente troca uma coisa achando que tá fazendo uma troca interessante e não é. Trocando nada, ainda Trocando nada. Então, na parte de carboidratos dos pães, sempre, quanto mais integral, melhor. Quanto mais fibra tiver. O que nós temos aqui na frente? Aqui a gente tem fazendo uma comparação das coisas salgadas light, né? Então, a gente tem o shoyu, né? O shoyu normal e o shoyu light. Qual é a diferença? Não é caloria, mas é a diminuição no sódio. Ele tem menos sódio do que o normal. Tá? O requeijão é a mesma coisa, a gente tem a diminuição de gordura na composição dele e um pouquinho do valor nutricional reduzido. Tá? Açúcar, vilão. Açúcares. Vai nos vilões. Os açúcares, o que a gente tem? Uma coisa que o paciente confunde. Açúcar é melhor do que o mel, não é? Qual que vale a pena consumir? Então, se a gente for pensar em caloria, mel, açúcar orgânico e açúcar mascavo é tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Qual que é mais saudável para o corpo? O que seria o mais saudável? Primeiro, o mínimo possível de todos eles. O ideal, se a gente for usar para adoçar algumas coisas, um pouquinho de mel ou os açúcares que não são tão refinados. Aí seria interessante. Se a gente Refinado é o pior, né? É o pior porque ele perde tudo de nutriente e fica só o carboidrato dele. Então perde vitamina, perde fibra, perde tudo. E dos açúcares normais, então, qual que é o que faz menos mal? A gente usaria o demerara, demerara, né? Que é um pouquinho mais grossinho, tá? E por último, pensaria no branco. E se a gente está pensando numa dieta de emagrecimento, a gente usar a linha dos adoçantes, né? Então, por exemplo, tem paciente que tem dificuldade no café. O café com açúcar eu não consigo largar. Se ele toma um café com açúcar no dia, tudo bem, mas se o paciente toma 10 Todos açúcares, aí a gente vai trocar ou o que nós temos sem. aqui? Chás? Aqui a gente vai para a linha dos iogurtes. Aqui são os doces geleias, né? Aqui a gente fala da pasta de amendoim, que o pessoal também acha que é super light, tranquila. Ela tem uma caloria muito grande e uma colher dela vai equivaler quase a uma colher de um doce de leite. Então, uma escolha. E a geleia, que assim é uma boa opção. Quando eu pego uma geleia sem açúcar, eu tenho uma redução de caloria bem interessante. Se a gente quiser comer um docinho com um pedacinho de queijo, é uma ideia interessante. E aqui? Aqui a gente tem a parte das bebidas. Então, os iogurtes, os sucos e os refrigerantes. Quando a gente fala de iogurte e não pega a linha light, eu tenho o iogurte que vem
com a parte integral do leite, então ele tem mais gordura e ele vem com açúcar. Então, os iogurtes vale a pena a gente usar a linha light, porque vai ter uma redução calórica. E, se possível, a gente usar sempre os desnatados. E aí a gente adoçar com uma fruta ou com um pouquinho de adoçante. Dos sucos, primeira coisa que a gente tem que pensar, o nosso corpo precisa de água, né? Não de sucos e nem de bebidas açucaradas. Então, suco pontualmente e sempre que possível, natural. Evitar aos máximos de caixinha. Tem muito açúcar. Tem muito açúcar, tem muita frutose artificial. Se a gente for usar esses mais prontos, pegar aqueles que são orgânicos, adoçados com polpa de maçã ou aquele de uva integral da garrafa de vidro. Aquele Exato. bom. E o refrigerante, que a gente sabe que não faz bem pra ninguém. Porém, se a gente quer economizar em calorias, vale a pena usar a versão zero. Maravilhosa, adorei. Obrigada. Cíntia, como que eu te encontro nas redes sociais? As pessoas querem marcar uma consulta, ter um acompanhamento. O meu Instagram é Cíntia_nutricionista. Ele ali? Isso, aquele ali mesmo. Podem seguir, mandar perguntas, a gente está sempre ativo por lá para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada, viu? Obrigada a você. Adorei. Também veio, com certeza. Obrigada, hein? Fica à vontade aqui, maravilhosa. Se quiser, olha a mesa para você, tá? Fica à vontade. Né? Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, hebraicando. É moremicha ou moremichá? Mirra. No hebraico, o CH faz o fonema de Ra. Ra. É igual ao espanhol. Rota. O J se pronuncia rota. Também Rota. É rota, que é a mesma pronúncia. Vamos falar um pouquinho? Tanto que na Argentina, meu nome eles escrevem M-I-J-A. É, porque o J é rota. Exato. Pronto, vou falar aqui agora para a gente saber um pouco desse agora, da novidade. Hebraicando com moremicha. Esse é meu programa que estreou há 2 semanas atrás aqui na Rede Brasil. E meu lema, como educador, professor, é que a gente tem que educar brincando. As pessoas, nem mesmo nós adultos, somos capazes de nos concentrarmos tanto tempo. A gente pode até perceber nas redes sociais, hoje se criou o ×2 no WhatsApp, no YouTube, porque a gente vai puxando o vídeo, ninguém tem paciência de ver conteúdos muito compridos. Então, tem que ser interessante. A minha ideia é educar, indo nos parques, nos lugares, mostrando o lado bonito que tem a língua hebraica. E eu trago sempre muito conteúdo e informação para a criançada. Vamos ver um videozinho que tem ali? E aí, galerinha, Moremicha aqui. Quer aprender hebraico? Comigo você aprende brincando e nem percebe que está aprendendo. Uma Devorah Anakit! Uma abelha gigante! Uma experiência, uma Havaiá inesquecível. Estarei junto com vocês todos os domingos às 10 da manhã na Rede Brasil, Hebraicando com Moremicha. Te espero lá. Maravilha, quanto programa? Olha, eu já dei aula muito presencialmente, na época antes da pandemia. Antes da pandemia. E o pessoal sempre mostrava o Blip, um programa americano, e ele é até parecido comigo, gente. Se vocês olharem lá, o Blip é parecido com o Moremicha. E o pessoal, Boré, faz alguma coisa com a língua hebraica para as criançadas. Tem ainda um público muito maior, além dos judeus, que gostam da língua hebraica, que querem aprender a língua hebraica, a língua talmúdica, a língua bíblica. E eu falei, essa é a minha levada. Sempre gostei de fazer as coisas brincando. Mas você está fazendo numa linguagem mesmo mais para as crianças ou para todo mundo? Acaba sendo até mesmo para os adultos. É por isso que eu vi ali nos lugares mais infantis, mas você está direcionando para todo mundo. Acaba assim, meu principal foco sempre foi as crianças, acaba indo no final para os adultos também. Eu acho E com essa levada que você conseguiu colocar, né, misturando alegria, leveza, ilustrando, é mais fácil? É mais fácil. Acho que o ser humano aprende assim. Aprende no a gente lúdico, não né? aprende com uma maneira opressiva. Mesmo eu que vou falar religião e Bíblia para as crianças, eu jamais trago o lado de castigos. E se você não receber, você vai ter um... Não, a gente tem que mostrar o lado amoroso de fazer as coisas. Eu acho que um professor que traz o seu conteúdo de maneira carinhosa e amorosa é muito mais chance que o aluno vai aprender. Aí é um mestre, né? Exato. Aí vira um mestre, né? Não vira aquele professor que a gente já sente aquele peso, né? E me diga um pouquinho sobre a ideia, assim, como que vai ficar o formato do programa? Porque eu vi que você está fazendo muito externa, né? É sempre externo. Sempre vai acabar externo. sempre ser externo. Eu vou em parques, eu vou em museus. Né? Eu tento, além de trazer o hebraico, trazer conhecimento conteúdo. Também, é conteúdo. Então, a próxima semana
nós vamos lançar o iFly Brasil, onde eu estou voando, então eu vou ensinar um pouco sobre gravidade e tudo tal. Eu acabo entrando em todas as matérias além do hebraico. E a música também, que eu tô vendo que tem aqui. Eu sou cantor, atuo aqui como cantor na comunidade. Eu amo a música, eu acho que a música conversa com a educação. Eu sempre falo assim, se a gente tivesse falado para as crianças, atirei pau no gato, 100 vezes não entraria. Mas se você canta, atirei o pau no gato, aí entra. Aí a criança que agora canta. não pode, né? Que todas as músicas viram tudo e que tá tudo errado. Esquece aquelas canções infantis que nós ouvimos na nossa infância, viu, gente? Tudo é Não proibido pode mais. hoje, não pode mais. Não pode atirar pau no gato, não pode nada dessas coisas. Então foi tudo errado. Tudo nós aprendemos na nossa geração raiz, hoje não pode. Exato. Me fala um pouquinho mais dessa sua história. Como que surgiu essa vontade de ensinar? Eu sempre vim de uma família muito musical. Nós somos 4 irmãos, eu sou o mais velho. Uma família muito musical e também de professores. Meu pai sempre formou, avô sempre formou crianças para o dia do Bar Mitzvah, que é aos 13 anos, é a maioridade judaica. Isso é educação com música. Então eu cresci numa casa de educação com música e é o que eu tento fazer. E você acha que através do programa também, você tem um momento de música também? Justo no Hebraicando não tem, mas tem vários outros programas. Você não vai colocar? Acho que podemos pensar, né? Começou agora, né? 2 semanas atrás. E como que foi essa aceitação? O público? Acho que o público está adorando não somente a comunidade judaica. Vai todo mundo. Mas todo mundo se interessa por uma língua nova, que se lê da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. É uma língua diferente. Mas é difícil, hein? Difícil. Para quem... Mas olha, hoje eu estou alfabetizando até crianças mais velhas, que não tiveram oportunidade de estudar em escolas judaicas, crianças com 12, 13 anos, e pegam, gente, pega. Adultos também pegam. E você ministra também aulas? Independente do... Hoje só via presencial? internet mesmo. Depois da pandemia, mas é porque eu sou empresário também, no ramo de pedras e mármores. Aí não tem tempo, né? Não dá para fazer tudo. E eu canto de noite, eu viajo muito. Eu sou profissional da circuncisão judaica também. E aí? Me fala um pouco. Então, todo bebê judeu, Tem que fazer as coisas. ao 8º dia, tem que fazer a É o circuncisão. 8º dia? 8º dia. A não ser se tem algum problema de saúde. Aí a gente Pode adia. demorar um tempo, pode deixar um tempo. Pô, aí a saúde está acima de tudo, né? Acima da religião também. E você fez um canal no YouTube, então? Meu canal está no YouTube, no Instagram, @Mirra_Gamerman, CH, Mirra, não J, hein? Cadê o canal? Não é J, hein? Mirra. Esse ali? Esse aí. Ele tá no Insta. E no YouTube também, é o mesmo Também, nome? Mirra Gamerman. Coloca um vídeo aí, diretor, vamos ver. É só da abertura. Ai, quero ver mais. E qual é o próximo desafio para você? Tem os desafios também? Tem, eu gostaria muito de fazer... Eu já faço desenhos animados em 3D para criançada com música. Gostaria de fazer mais longas metragens. Eu faço curtas metragens de desenho animado, mas gostaria de fazer longas metragens de desenho animado. E dentro do programa, como que é o estilo do seu programa aqui? Você vai fazer? Do Hebraicando? O Hebraicando. É sempre estar visitando lugares onde proporcionam conteúdo e diversão. E aí eu vou sempre introduzir o conteúdo, informações que eu vejo em volta, mais a língua hebraica. E qual desses já tem 2 semanas? Como que Já foi foi a Cidade das Abelhas. E aí? Muito legal. Mostrar para as crianças quanto é importante as abelhas. Crianças têm medo de abelha. Como a gente pode mostrar de uma maneira bonita que as abelhas são importantes para a natureza? Então você vê lá o programa. Muito importante, né? Muito importante. Sem abelhas, não tem em flores. 2 anos, morremos. Morremos. O tempo todo. Sem as abelhas não há polinização, não há. Então eu fui até lá mostrar como é bonito, como se extraiu. A Cidade das Abelhas fica, gente... Aí peguei, né? Tá lá no programa. Esquece, eu vou ver no programa. Você tá colocando os programas também no canal no YouTube? Tá no meu canal de YouTube também. Tudo isso. E o próximo? O que já tem gravação que O você próximo já fez? vai ser esse iFly Brasil. Eu voando naqueles tubos de vento, sabe? E aí? Uma delícia. Você é animado, né? Uma delícia. Tem que ser, todo professor tem que ser um pouco criança. Se você não é criança, você não entra na cabeça deles. E eles participam junto com você também? Você está levando algum Nesse programa ainda não, mas eu pretendo levar eles legal. sim, com certeza. Legal, pegar algum Mas eu sobrinho. tenho outros programas no YouTube que eu ensino Bíblia com crianças. E para ensinar a Bíblia, me fala. Eu acho a coisa mais linda ensinar a Bíblia com crianças. Eu faço com fantoche, com crianças. As crianças perguntam para mim, interagem comigo, porque a Bíblia costuma estar muito afastada das pessoas. As pessoas falam, não, mas não é mais para mim. E
Depende de como você traz isso para as crianças. Você tem que trazer isso no nível das crianças. Você tem que descer lá, junto com as crianças. Eu procuro trazer as crianças nos meus programas. Gosta mesmo. O professor fala mais alto que todas as profissões que você tem, né? Obrigado, é verdade. Não é? É muito mais forte esse amor das crianças, pelo ensinamento mesmo, né? Uhum. Leva as crianças mesmo, coloca no seu programa. E tem algum desafio? Qual é o horário do programa? Todos os domingos 10 da manhã, aqui na Rede Brasil. Instagram, diretor? Vamos lá, vamos divulgar. Ali, é só seguir para acompanhar. Sei lá. O que é mais difícil, hein, por exemplo? Porque o hebraico vem primeiro, ele lê o contrário, né? Da direita para a esquerda. Mais difícil falar ou ler? Olha, na prática que eu tenho do dia a dia, eu vejo diferentes tipos de alunos. Tem uns que têm mais dificuldade de falar, tem mais de ler, tem mais de escrever. Eu tento pescar meu aluno, onde está a dificuldade dele. Mas eu acho mais na escrita. Os alunos espelham muito. Quando é alfabetizado em português, está muito acostumado a levar desse jeito. Aí quando vem para o hebraico, é o contrário, tem que fazer um switch na cabeça, né? Nossa, tem que dedicar mesmo. E por que você acha que está ganhando cada vez mais espaço a língua, o idioma hebraico? Porque eu acho que o judaísmo cada vez vem mais sendo procurado e buscado pelas pessoas. As pessoas encontram muita luz. A palavra de Deus está na Bíblia, né? E a Bíblia, mesmo todas as outras Bíblias que saíram da Bíblia judaica. Então as pessoas estão se voltando aos ensinamentos judaicos, aos ensinamentos de Moisés, a Torá. Então eu acho que existe uma procura muito grande, não somente pela língua, mas por todo o judaísmo. É aberto para pessoas que não são da religião para conhecerem também? Hoje ele é mais acessível, através da internet, ele acabou ficando mais acessível. O judaísmo sempre foi fechado, né? Sim. Nós estamos em comunidades, sinagogas, por isso que eu tô perguntando, casas de estudo. Mas hoje, através da internet, eu como vários outros... Na internet, então não na sinagoga. Fica mais difícil uma pessoa que não é da comunidade entrar. Porque é bom conhecer, né? Porque a gente só consegue entrar numa nova cultura, numa nova... Já conhecendo, né? Exato. Por isso que eu perguntei, mas é mais fechado mesmo, né? Exato, mas hoje através da internet, da tecnologia, você tem muito conteúdo que você pode, mesmo no meu canal, dá para aprender de judaísmo. Quanto tempo tem o canal já? Acho que tem mais de 10 anos já. E nesses 10 anos, hein, o que você mais gostou de fazer assim? Você deve ter feito coisas muito diferentes, né? Olha, a minha carreira começou com um vídeo que vocês depois podem procurar no YouTube, Adon Olam, que minha mãe doou o rim pro irmão dela, né? E aí eu quis fazer um agradecimento. Aí fiz através de um vídeo, eu escrevi um texto lá, Adon Olam, Mestre do Universo, obrigado pelo que você fez pela família e tudo tal. E aí acho que a partir daí começou minha carreira musical, com vídeo, com animação. Comecei a gostar do segmento. Nós que agradecemos, né? Mas que nunca perca essa alegria como professor, né? Amém. Obrigada, viu, por ter vindo aqui. Convida todo mundo, todo domingo às 10 da manhã. Todos os domingos às 10 da manhã aqui no Rede Brasil. Hebraicando com Moremirra, comigo você aprende brincando. Obrigada, viu? Obrigada. E muito sucesso. Amém. Muito e muito sucesso. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente volta de cara a cara com elas. Tudo isso, um minutinho só. É bonito, né? Lindo. Obrigado. Eu tenho uma amiga, Nick.